Prazer poder estar aqui mais uma vez. Dá salva de palmas para Jesus. Obrigado, André e Lia, pela confiança, pelo carinho de estar sempre. Obrigado, meu querido. Hoje eu estou vindo aqui. É a primeira sessão da conferência, é essa? Rodolfo abre antes, é sempre isso. Piadinha de velho, né? Aquelas piadas de velho, sem graça. Bom que minha Bíblia apagou. Beleza, maravilha. Gente, eu tenho um carinho por essa terra absurda, por essa casa. Que Deus abençoe vocês que são aqui da casa. Floripa marcou minha vida já de inúmeras formas e ultimamente eu zerei minha vida aqui. Eu tive a honra, parece essas piadas que Deus conta, eu toquei com a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina. Tinha alguém aqui que estava lá? Foi legal, não foi? Foi legal. Eu zerei a vida, meu irmão, parecia uma piada. Quando me fizeram o convite, você vai cantar com a Orquestra Sinfônica, eu falei, meu irmão, tipo Andrea Bocelli, assim, essas paradas. Eu falei, vou topar só pela piada mesmo. Mas foi demais, cara, foi muito legal. E eu pude passar uma semana aqui em Floripa por causa dos ensaios, essas coisas. E, cara, eu não conhecia a Floripa que eu conheci nessa semana. Para mim, Floripa era praia. Eu vinha para cá para pegar onda, eu vinha para servir algumas igrejas, mas para mim era sempre praia. E eu não conhecia esse lado cultural de Floripa. E, cara, os ensaios eram ali no centro. Eu me lembro que, eu tive um tempo na Europa e viajando por aquelas cidades antigas, vendo aquelas construções legais. Cara, quando eu cheguei no centro de Floripa, eu falei, mano, era exatamente o que eu estava vendo na Europa. Eu falei, cara, isso daqui tem do lado de casa. E vi uma galera alternativa ligada com cultura. Parece besteira o que eu estou falando, mas eu acho que tem tudo a ver com o tema dessa conferência, sabe? De você enxergar algo de dentro e não simplesmente como as pessoas te contam ou como aquilo que você espera, mas de você se aprofundar, emergir numa cultura e, cara, absorver coisas que te enriquecem demais. Eu queria simplesmente honrar a cidade de vocês. E eu espero que essa conferência ela vá crescendo com o tempo. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu sou alguém que está aqui lançando o meu tijolinho. Daqui a pouco vão ter outras pessoas construindo em cima, mas é o Senhor que está edificando essa obra. Ele é o arquiteto dessa obra. Eu oro para que seu coração esteja aberto, sua mente esteja aberta, que isso seja uma correspondência com o céu. Eu tenho certeza que os céus estão abertos sobre esse lugar. Me amarrei no Cassiane que a galera cantou aqui. Ficou demais, aquele Cassiane rock and roll. Uma vez eu preguei a Cassiane que fez o louvor antes, foi muito legal. E, cara, tem algo que eu queria compartilhar com vocês. Aliás, minha melhor parte vai estar ministrando no sábado. Ele vai estar aqui com vocês. Mas hoje vocês vêm com a parte que orou mais em casa. Quem já viu uma foto minha e da Ali juntos sabe que eu orei bastante. Ela não orou quase alguma. E aconteceu o que aconteceu. E se eu não conseguir pregar direito é porque o Gustavo Soares estava contando umas piadas ali para mim. Piadas não, as histórias dele que me deixaram extremamente carnal. E eu estou tentando me conectar aos céus aqui mais uma vez. Gustavo, você me paga. Mas vamos lá, Deus é bom. Feche teus olhos um instantinho. Pai, obrigado pela paz, obrigado pela liberdade, obrigado pela alegria que reina aonde o teu reino chega. Muito obrigado pela presença do teu Espírito Santo, por esses anjos que o Senhor enviou para essa casa, para estarem nos ministrando, nos ensinando. Eu oro para que o poder revelador da tua palavra venha em sua total potência sobre essa casa e sobre esse lugar. Eu oro para que o Senhor nos enriqueça com a sabedoria que vem do alto, que o Senhor revele tesouros a nós, que o Senhor nos transforme enquanto nós nos debruçamos na Tua presença, que o nosso futuro seja marcado por esses dias que estão acontecendo, porque a Tua palavra diz que é de glória em glória que nós somos transformados. Então nós não queremos de forma alguma tratar como algo ordinário aquilo que o Senhor está fazendo na face da terra. Que o Senhor desperte o nosso coração para Te buscar com mais intensidade e para Te conhecer profundamente, porque essa é a nossa riqueza, é Te conhecer, Senhor. Esse é o nosso prazer, é isso que nos dá descanso,
é isso que acalma o nosso coração, é isso que faz os nossos temores desaparecerem, as nossas preocupações, quando nós tomamos consciência da eternidade, tomamos consciência do céu, tomamos consciência de tudo que tu és, e isso nos chama para um nível mais alto, isso nos leva para outro lugar, nos tira de zonas de guerra, tira a nossa mente do foco da preocupação daquilo que é negativo, e simplesmente o Senhor nos coloca em lugares altos, e eu creio que nesses lugares altos, onde o nosso espírito chega, o nosso corpo físico pode ser curado. Eu chamo a existência cura nesse lugar, eu chamo a existência, Senhor, cura na alma, cura física, eu chamo a existência, Senhor, cura nos propósitos, e que o Senhor possa estar levantando uma geração de adoradores aqui em Florianópolis, que o Senhor possa estar levantando um povo que te ama profundamente, e simplesmente esse fato de te amar faz toda a diferença onde os teus filhos e filhas colocarem a planta dos pés. Eu oro para que a gente aprenda a carregar a tua presença com temor e com zelo. A tua palavra diz para não usar o nome do Senhor em vão, e isso quer dizer não vista, não carregue o nome de Deus de qualquer jeito. O nome do Senhor não é algo que nós usamos, é algo que nós recebemos no dia em que entregamos a nossa vida para Ti. Filho é aquele que carrega o nome da família, e nós queremos carregar o Teu nome com honra, para que toda a terra saiba que há um Deus santo nos céus, que ama os seus e que está se manifestando na terra nesse tempo. Que a gente possa aproveitar cada segundo, cada minuto, e que cada palavra que for liberada aqui nesse lugar possa entrar de encontro ao nosso coração como chaves, como flechas, e que isso possa destravar o nosso futuro. Eu oro para que os teus filhos e filhas, enquanto aqui, atentos ao que o Senhor está fazendo através dos seus ministros, possam ter ideias inovadoras, possam ter planos destravados, possam ter sonhos liberados dos céus, ao ponto deles confundirem com os seus próprios sonhos. Eu oro para que o Senhor coloque um desejo no nosso coração de te agradar a cada dia mais. E Pai, assim como a Tua palavra diz que o reino dos céus é paz, justiça e alegria, eu oro para que a alegria, Senhor, nos contagie de uma maneira poderosa e nos faça até rejuvenescer, nos faça até, Senhor, ter um semblante mais belo, mais ensolarado, por causa daquilo que o Senhor está liberando sobre a terra. Tu és o sol da justiça, deixa a gente bronzeado da Tua glória. Amém? Que jeito de terminar a oração, né? Bronzeados da Tua glória. Aí, próxima conferência. Bronzeados pela glória. Aleluia. Meus queridos, por favor, abre a tua Bíblia ou liga o teu aplicativo. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, o verso 12 também, por favor. Eclesiastes 12, 12. O texto diz assim: demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Que o Senhor nos abençoe. Amém, meus queridos? O púlpito vai ficar aqui só para eu não ficar perdido demais, tá? Irmãos, a gente está vivendo um tempo muito interessante na face da terra, e principalmente no meio da igreja do Brasil. A gente não é ignorante a tudo que está acontecendo, a gente precisa estar atento, mas examinar todas as coisas. Quando eu falo examinar todas as coisas, sempre me lembro de quando a Bíblia falava de Maria, mãe de Jesus. Que quando os pastores vieram do campo ver o menino que havia nascido, contando que tinham visto anjos cantando, ela disse que ela guardava essas coisas no coração. A gente precisa estar atento a tudo que está acontecendo. E eu amei o tema dessa conferência. O pastor André Matei só me falou do tema da conferência ontem ou hoje. Eu não tive tempo para pensar muita coisa. Mas eu achei isso fantástico também. Porque
Deixa eu dar um pano de fundo do que está acontecendo na minha vida nesse tempo. Eu tive aqui, acho que foi em maio desse ano, e eu já devo ter contado um pouquinho para vocês, mas naquele período eu estava sonhando com muitas coisas, com coisas que Deus tinha colocado dentro de mim no ano passado, que foi um ano que eu tirei o ano sabático com a minha esposa. E nesse ano sabático, eu não encarei o ano sabático como um período de dar um tempo no que eu estava fazendo, para simplesmente voltar descansado e fazer de novo. Era o ano que eu estava com 50, eu acho que eu tinha feito 50, no ano, não vamos falar muito dessas coisas não, mas eu estava com muito ano, e eu andava tropeçando no livro de Levítico, toda vez que o Senhor estava falando do ano do jubileu, falando o ano 49 será o ano do jubileu, e esse ano é um ano de libertação, é um ano de restauração, é um ano de libertação de presos, é um ano de perdão de dívidas, enfim. No mesmo devocional, eu estava sempre encontrando o texto, quando Moisés está trazendo as direções de Deus a respeito do serviço no tabernáculo, e falava que o sacerdote serviria até os 50 anos. E após isso ele passaria para outro cargo, um cargo mais de supervisão, de encorajamento dos irmãos. Enfim, essas coisas estavam parecendo muita coincidência para ser coincidência na minha vida. Era um texto que falava do mesmo número, e esse número estava chegando dentro de mim. Então eu entendi, cara, eu vou tirar um tempo sabático. Crente ama um versículo, quando tem um versículo para testificar o que você tem na cabeça. E crente enlouquece quando não tem um versículo também. Cara, se você procurar um versículo e não acha, você fica doido, você se sente endemoniado. Mas, graças a Deus, eu tinha vários versículos para apontar aquilo. Eu me senti realmente impelido para isso. Só que eu não simplesmente dei um tempo. Eu encarei aquilo como se eu tivesse, cara, terminando tudo. E eu realmente finalizei tudo. Finalizei com as pessoas que trabalhavam comigo. Literalmente eu entreguei meus cargos e dentro de mim, né, falando isso, eu não tenho cargo de canto nenhum, mas enfim, eu pus isso na cabeça e saí para esse período sabático achando que eu teria um período de férias. Ia passar um ano pegando onda e falei, vai ser isso, vai ser maravilhoso. E foi engraçado porque justo na primeira parada desse ano que eu tirei, eu aluguei uma casa por 3 meses, porque eu achei a localização dela fantástica. E quando eu cheguei lá, a casa era um muquifo, cara. O muquifo mais horroroso que eu já vi na minha vida. Eu passei uma semana só limpando o Airbnb mais sujo que eu já vi na minha vida. E só tinha drogado, só tinha louco na casa. E aí a mulher já ficou braba, né? Falou, meu Deus, cara, a gente teve que gastar um dinheiro para botar roupa de cama, para arrumar o lugarzinho. Era 3 meses, não era 3 dias, né? Tem que fazer esse negócio ficar vivo. Só que eu fiz até vídeo para mandar para o Airbnb que eu queria meu dinheiro de volta. Mas quando eu ia sentar o dedo, o Senhor meio que me impediu. E aquele monte de maluco da casa, o dono da casa era o mais doido de todos, e os inquilinos eram mais doidos que o dono, enfim. A gente começou a pegar amor por aquele povo. E não deu 2 ou 3 semanas, a gente entendeu que eles eram a missão. Que a gente estava lá por causa deles. E foi assim, eu vou te falar, não foi fácil, foi um incômodo terrível. Mas, porque realmente era grotesco. Eu vim das drogas, eu vim da loucura. Nada disso, não é nada que eu nunca tenha visto na vida. Mas, poxa, você passa 20 anos se limpando, fica ali todo cheirosinho, de repente você não quer voltar para um ambiente como esse. Não tem nada a ver com tentação, tem a ver com bem-estar, de tipo assim, mano, eu queria estar rodeado de anjos e de gente linda e cheirosa e mais crente que eu para me puxar para cima. Não foi o que aconteceu, mas a gente entendeu que aquela era exatamente a missão. E cara, a gente começou a simplesmente amar aquelas pessoas. Amar, tratar bem, tratar com respeito. Imaginar o que Jesus faria no nosso lugar. De sentar na mesa deles sem ter medo de se contaminar com eles. E amá-los de verdade ao ponto que isso encheu nosso coração e são nossos amigos, alguns deles até hoje. Quando esses 3 meses estavam para acabar, teve um dia que deu altas ondas, eu fui surfar, era um domingo, e a Ali falou, vou levar eles para a igreja. E convidou a menina que morava na casa, ela morava num barraco colado na casa, um barraco 2x2, e a Ali convidou ela para ir para a igreja, ela convidou o dono da casa, e o dono da casa, eles convidaram 2 inquilinos, que eram dois jovenzinhos que passaram 1 mês comendo cogumelo, fumando bagulho o dia inteiro.
Cara, quando eu voltei do surf, tinha uma foto da Ali no meu telefone. Era ela com os 4 na igreja. Eu falei, cara, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. E eu perdi, velho. Aí eu falei para eles, o outro fim de semana era o meu último lá. E eu falei, cara, no próximo a gente vai de novo. E a gente foi de novo. E meu último fim de semana lá na Havaí, eu sempre prego na igreja de um pastor amigo meu, de uma igreja brasileira. A gente foi no culto de manhã, eles foram de novo. Eles perguntaram o que vocês vão fazer à tarde. Eu falei, cara, eu vou pregar num culto brasileiro. Ele falou, posso ir? Eu falei, bora, é em português, você não vai entender nada, mas vamos. Aí foi ele e a menina. E ele queria ir fumando bagulho no caminho para a igreja. E o carro não era meu. E eu falei, bro, espera a gente chegar lá, você fuma lá. Mas, tipo assim, você vê o nível que a coisa estava. Eu estava falando, mano, fuma lá, espera lá. E o culto era num parque, debaixo de uma árvore. Eu parei o carro, dei tchau ao pastor, falei, pera aí, não sei o que. E o bicho acendeu fogo na bomba do lado. Eu esperando o cara fumar o bagulho para ir para o culto. E eu falei, cara, é exatamente a respeito disso, meu irmão. Ter paciência. Amar esses caras. Tem algo lá na frente que é muito mais. Cara, uma patada minha agora estraga tudo. Sabe, um gesto de amor aqui agora, de paciência como Deus teve comigo, pode fazer toda a diferença. Eles foram para o culto, não entenderam nada, mas choraram o culto todinho. Acabou o culto, fumaram de novo. A menina se perdeu dentro de uma árvore. E você parece, ok, beleza. A gente foi embora da Havaí. Fim de semana seguinte chega o videozinho. Ela e ele batizando na igreja dos havaianos. Deixa eu te falar um pouquinho sobre profundidade. Aos olhos nus, que é o que a religião... Porque religião e reino são parecidíssimos, é como joio e trigo. Eles têm a mesma cara, mas a essência é completamente diferente. Eu não estava ali para ganhar um campeonato, eu não estava ali para ganhar um debate. Na minha cabeça, eu fui passar férias. Eu não tinha entendido a profundidade do que Deus queria fazer comigo. Porque parece que a gente fez uma obra na vida deles. Cara, deixa eu te deixar bem claro, eles fizeram uma obra na minha vida. Porque eles me ensinaram a amar num nível que eu nunca tinha amado. Que eu não tinha paciência para amar a gente doida. E cara, eu vim disso. Quem sou eu para não ter paciência com essas pessoas? Eu sei que nesse período, Deus começou a me fazer sonhar com música de novo. E eu voltei do Havaí lesionado, com o dedo que eu preciso para tocar explodido. Tive que, cara, quando eu estive aqui em maio, eu estava com o dedo ainda duro. Graças a Deus, meu dedo está funcionando, aleluia. Aquilo que eu sonhei naquele ano passado está acontecendo agora. A gente está em turnê e está sendo, cara, maravilhoso poder, meu irmão, pegar uma guitarra na mão de novo, passar mais de 2 horas cantando, ver o povo cantando com um sorriso na cara. Parece bom demais até para ser verdade. E eu sou homem no sentido de que eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Se é para tocar, eu só toco, meu irmão. Então eu não estou pregando em canto nenhum. Só que eu vim aqui pregar hoje. Preguei há 2 fins de semana atrás porque era o pessoal da minha igreja, não tinha como negar também não. Mas eu não posso confundir as coisas porque senão o Tico e o Teco eles entram em curto-circuito e estraga tudo. Mas eu comecei a perceber que tem algo novo acontecendo e eu preciso compartilhar isso com vocês, porque vocês estão vendo que eu estou ficando velho. Olha o tamanho da história que eu contei só para falar que o André me passou o tema da conferência há 2 dias atrás. Porque eu realmente não preparei absolutamente nada e eu estou gostando muito disso. De simplesmente chegar e falar de Jesus, velho. Porque Ele é gigante. Porque Ele é rico demais. Porque se você anda com Ele, você vai ter que ter alguma coisa para falar dEle para alguém. Eu estou amando essa liberdade de simplesmente abrir a boca. E a hora que o meu tempo acabar, alguém, por favor, dá um amém daqueles, amém, aqueles amém pastoral, sabe quando o cara está demorando aqui? Amém, irmão. Mas o que o Senhor me falou a respeito desse tema profundidade, ele é gigantesco. Nesse versículo, é sobre os olhos do Senhor, cara. Porque a gente vive num tempo em que tem tanta coisa vindo para fora, tem tanta coisa aparecendo. Sabe, antes o diabo ele vinha disfarçado de uma loura de olho azul,
sedutora. Hoje o diabo aparece com rabo, com chifre, com tudo, com enxofre, comendo, e não tem mais caô, ele está descarado, aquela coisa aparece mesmo. Antes tinha muita coisa velada, agora está tudo da cara. Sabe, antes um político era acusado de corrupção, ele se defendia, não, olha, meu irmão, o político rouba mesmo e rouba e é eleito de novo e não está nem aí, meu irmão, o bagulho está tudo na cara, está tudo descarado. E a gente fica pensando, está tudo tão óbvio assim, porque as pessoas ficaram rasas? Ou será que o Senhor começou a trazer à tona tudo que estava escondido? Ou será que aquilo que antes era camuflado ou nas sombras começa a vir à luz de tal forma que agora está na cara de todo mundo e você pode olhar? Isso, por um lado, é bem esclarecedor, mas por outro, é de certa forma perigoso. Por quê? Porque você ataca diretamente naquilo que é óbvio. E é muito mais fácil colocar um rótulo em cima de qualquer coisa sem examiná-la antes. Essa semana eu estava vendo uma série, eu gosto mais de ver série, de ver filme, essas coisas. E era uma série que tinha uma cena onde um político, ele supostamente cometia suicídio. E os filhos dele não acreditaram naquele papo de suicídio de jeito nenhum. E o filho dele também trabalhava num lugar de autoridade. Ele vai na médica legista e fala, qual foi o seu parecer? Ele falou, suicídio. Ele deu um tiro na cabeça e foi. Ele falou, você não examinou? E ela falou, não, porque quando é tão óbvio assim, a gente nem cogita outra coisa. E o filho dela, o filho desse cara, como tinha sido alguém do exército, ele falou, olha, se eu fosse simular um suicídio, eu faria isso, isso e aquilo. E foram examinar o corpo e realmente tinha marcas. Então eles reabriram o inquérito, porque perceberam que tinha algo por baixo que ninguém estava vendo, simplesmente porque as coisas estavam tão óbvias que ninguém sequer cogitou uma outra hipótese, uma outra situação. Eu particularmente detesto coisa óbvia, eu detesto música óbvia, eu detesto filme óbvio, eu gosto de coisa que me instiga, que me faz querer ver de novo. As músicas que eu mais gostei na vida foram aquelas que eu não gostei de cara. São aquelas que eu ouvi a primeira vez e falei, que música estranha, mas alguma coisa me fez ouvir de novo. E quanto mais eu ouvia, mais eu entendia. E quanto mais eu entendia, mais eu gostava. Ao ponto daquela música estranha se tornar a minha favorita. Eu sempre gostei desse negócio, é um treco que eu tenho pedido a Deus. Deus me dá curiosidade, porque eu não tenho. Eu não sou um cara curioso. Eu sou casado com a mulher mais curiosa do mundo. Mas eu não sou curioso de jeito nenhum. E eu tenho pedido a Deus, Deus me dá curiosidade, porque minha vida é muito chata sem curiosidade. Eu quero querer saber a respeito de coisas. Eu quero aplicar o meu coração. E eu estou exatamente nesse momento da minha vida. Que nem uma criança perguntando, por quê? Sabe, mas por quê? É assim, por quê? Mas por quê? E cara, nada melhor do que o Senhor e as coisas de Deus e a sua palavra para instigar a nossa curiosidade, porque a palavra de Deus diz que a glória dos reis é descobrir os mistérios de Deus, cara. Há alguns anos, Deus atraiu meu coração para ter uma vida devocional um pouco mais séria, mais disciplinada. Não foi fácil no começo, mas depois vira um hábito. Tudo na vida da gente, que com repetição vira hábito. Existem bons e maus hábitos. Eu creio que, cara, a leitura da Bíblia ela foi um bom hábito que Deus me deu. Eu não preciso fazer a menor força para isso. Aliás, é terrível o dia que eu não tenho tempo para pegar minha Bíblia na primeira vez que eu acordo, na primeira hora do meu dia. E como é maravilhoso você encontrar tesouros dentro da palavra de Deus, cara. O Senhor há de julgar todas as coisas, inclusive aquelas que estão escondidas, sejam elas boas ou más. Esse tema da profundidade, a primeira coisa que ele falou comigo foi a respeito dos olhos do Senhor. Esses olhos que penetram dentro da gente. Ele diz no livro de Apocalipse, eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Cara, ele olha para você, mas ele está vendo lá dentro. E não simplesmente lá dentro, ele olha para você, ele está vendo o teu passado, ele está vendo o teu futuro, porque os olhos do Senhor penetram na nossa história. A dimensão da grandeza do nosso Deus é algo que a nossa mente humana não consegue captar na sua totalidade. Eu tenho visto Deus diferente nos últimos tempos e sabe o que? Eu tenho visto Ele maior do que nunca. Ao ponto de, assim como Jó, no final do livro de Jó, quando Deus
termina de falar com ele, ele fala: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu prefiro ficar calado nessa hora. Eu já não tenho mais o que dizer diante de ti, eu já não tenho mais nem o que falar de ti, deixa eu simplesmente ouvir e aprender a respeito de quem tu és. E de ser impactado e enriquecido com essa glória. No livro de João, no Evangelho de João, tem uma passagem, eu não lembro agora, eu sou ruim de versículo, de número, de capítulo, essas coisas, mas eu sei que está escrito. E diz assim, que as pessoas vinham até Jesus e ninguém precisava falar para ele quem eram as pessoas, porque ele conhecia o coração de todo mundo. Isso, ao mesmo tempo, é uma coisa que me deixa feliz saber que Deus conhece o meu coração, e ao mesmo tempo me dá temor. Cara, Ele conhece meu coração. É bom, mas deve te causar temor. Sabe, temor e tremor, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Eu amo ler a Bíblia, mas eu amo procurar as coisas que estão ali por baixo. Aquelas coisas que estão ali de dentro. Talvez, assim como eu sou o cara que está abrindo essa conferência, talvez o meu intuito aqui nessa noite é simplesmente botar uma pulga atrás da tua orelha. É simplesmente ser sal na tua vida. Em que sentido? O sal da sede, cara. Deixar você com sede para você procurar essa água viva e você beber até ser saciado. Sabe, de você perceber que existe algo muito maior, muito mais profundo dentro dessa Bíblia, não, aqui não é nada. Oi, tudo bem? Dentro dessa palavra. Existem coisas ali que a gente às vezes só arranha a superfície e a gente jura que é aquilo que Deus está querendo dizer. E claro, existem níveis. Se você ler a Bíblia todos os dias da tua vida, você pode ter certeza que o mesmo texto vai falar coisas diferentes contigo toda vez que você lê. E não é simplesmente porque você encontrou um tesouro novo. Não, porque a cada vez que você lê, você é transformado. E quando você lê de novo, você já não é mais o mesmo que leu daquela vez. Então você tem outros olhos, você tem outro coração. E o Espírito está ali do teu lado, a palavra é viva e ela vai te ensinando coisas novas. E cara, você não vai cansar de ler esse mesmo livro para o resto da tua vida. Sabe por quê? Porque de glória em glória você vai sendo transformado. E os olhos do Senhor vão olhando para dentro de você e vão trazendo coisas para fora. Nesse meu ano sabático, não foi só um ano de férias e um ano de evangelismo. Foi um ano de ser triturado por Deus. Foi um ano que eu precisava ter parado tudo exatamente para Deus me mostrar quem eu era. E eu pude entrar em contato com o Rodolfo que eu tinha soterrado na minha história. Eu aceitei Jesus no ano de 2001. E naquela época a igreja brasileira tinha muitas equipes de cura interior. Quantos lembram da época das curas interior, de ministração de cura interior? Aqueles seminários da Neuza Itioca, que a galera ia e, meu irmão, era uma demoeira, voando demônio para tudo que era lado, e a hora de renunciar, meu irmão, era 40 minutos falando o nome de capeta, e, meu irmão, era engraçado, mas eu respeito muito isso, sabe por quê? Porque foi esse meu nascimento, eu não conhecia outra coisa. Só que todas as vezes que eu era ministrado a respeito de cura e libertação, as pessoas olhavam para mim e viam o óbvio. O cara do Raimundo se converteu, vamos tratar este maluco. Vamos tratar esse cara que falava palavrão no microfone. Vamos tratar esse cara que era um baita de um promíscuo. Eu me lembro quando eu estava sendo ministrado pela pastora Neuza, em pessoa. Ela falou, coloca aí o nome de todas as mulheres com quem você já teve relação. Eu falei, pastora, querida, eu era vocalista de uma banda de rock. Tem anos da minha vida que eu não lembro nada daqueles anos. E eu sei que o couro comia. E eu, meu irmão, não lembro. Não tem como botar o nome. Ela fala, bota aí um monte. Um monte. Se tratava isso na minha vida, se tratava as letras das músicas, se tratava o porquê, renunciava aos shows, renunciava, era aquela ministração, mas era tão óbvio, porque o problema desse cara é que ele era vocalista do Raimundos. E cara, Raimundos era só uma banda, velho. Meu problema não era ser vocalista do Raimundos. Nesse meu ano sabático, Deus me fez dar um mergulho na minha criança. No cara que tinha sérios problemas, que ninguém jamais tratou. E quando esses problemas vieram à tona, se manifestaram na loucura que muita gente conheceu. E sabe o quê? Deus tratou comigo sozinho, eu, ele e minha mulher, cara. Eu vou falar para vocês sem exagero, eu adoeci dos olhos de tanto chorar no ano de 2023.
O ano que supostamente eu ia passar só pegando onda. Cara, era muito mais profundo do que eu estava imaginando. O óbvio era eu passar um ano de férias. Cara, foi um ano de ser lixado. Eu fui lixado no Havaí, eu fui triturado na Indonésia e eu fui esmagado depois. Meus olhos literalmente adoeceram. Eu tive que vir no Brasil para operar os 2 olhos. Porque zoou de tanto chorar. Alguns especialistas dizem que tem lágrimas diferentes, né? Lágrima de alegria é uma coisa, lágrima de dor é outra, de tristeza é outra. Tem acidez diferente nas lágrimas. Bom, eu não sei que tipo de lágrima eu chorei, mas eu sei que saiu tanta coisa que me fez adoecer dos olhos. Graças a Deus parou, amém? Não vou ficar aqui chorando na frente de vocês, não. Mas esse mergulho mais profundo, ele me fez procurar coisas mais profundas também. E como é bom encontrar essas coisas. Como é bom olhar para a palavra de Deus e você acha que você está lendo uma coisa simples. Porque se você olhar para a palavra de Deus simplesmente como um livro de regras, ele é a coisa mais rasa do mundo. Mas se você procurar o coração do Deus que nos deu essa palavra, você vai perceber em primeiro lugar, Jesus não te pede nada que Ele não tenha feito por você em primeiro lugar. Quando Ele diz para mim, não terás outros deuses além do Senhor, sabe por quê? É porque Ele olha para mim e diz, eu não tenho outro além de ti. É o Senhor dizendo, eu amo o teu coração. É o Senhor dizendo, eu sei quem você é. E eu me importo com você, eu sei cada detalhe da tua vida. Quando eu estava sendo evangelizado, por exemplo, muita gente conhece meu testemunho. Aquelas irmãs que a Ali levou para dentro de casa para orar, elas oraram e eu aceitei Jesus de medo delas. De medo, elas eram muito pentecostais, eu nunca tinha visto isso na vida, ninguém orando em língua, sapateando num pessoal, um monte de senhorinha pulando. Eu fiquei literalmente com medo. Aí uma delas me perguntou, você já aceitou Jesus? Eu falei, já. E aí ele falou, não. Aí a irmã falou, quer? Eu falei, quero. Mas não queria, eu queria fumar eu queria que elas fossem embora, eu queria que aquilo acabasse. Ou seja, raso, extremamente raso. Agora, se tem uma coisa que o Senhor não é raso, bro. Porque aquela oração que eu fiz de qualquer jeito, Deus recebeu. A prova é que eu estou aqui até hoje. Sabe, Ele não é raso, ainda que você esteja. Mas Ele vai te chamar para níveis mais profundos. E eu lembro que a primeira coisa que aconteceu naquela semana, depois de eu ter feito aquela oração de qualquer jeito, foi um telefonema que uma daquelas irmãs me deu. E ela começou só coçando a superfície. Ela começou, irmão Rodolfo, ela se apresentou, ela falou, estava na tua casa na segunda, você lembra de mim? Eram 5 irmãs. Eu falei, lembro, eu não sabia quem era. Ela falou, era uma caladinha, você lembra de uma caladinha? Eu falei, caladinha eu lembro. Ela ficava me olhando de cara feia ainda. E ela falou, olha, Deus me deu uma palavra para você. Eu falei, pode falar. Eu nunca tinha recebido uma palavra da parte de Deus. Então assim, eu falei, ok, falei, tipo, como quem está até debochado. E ela começou primeiro a falar da Alexandra. Ela falou, olha, você olha para a Alexandra, você acha que ela não te ama. Mas ela te ama, viu? Começou nesse nível. Aí eu falei, Aí eu já fiz a conta todinha. Falei, a Ali ligou para a irmã, falou dos nossos BO, pediu para a irmã ligar para fazer um meio campo, botou Deus no meio. Aí se botou Deus no meio, você não tem mais nem o que falar, porque Deus falou. E aí eu fiquei com aquele tom de deboche, sim, sei. Porque você tem ciúme dela. Eu não estava dando o menor ponto, mas aquilo ali só estava cavando a superfície. Eu não sei em que ponto da conversa ela falou, e Deus me mostra você criança. Cara, quando ela falou, Deus me mostra você criança, parece que meu ouvido fechou. Eu nem lembro nada do que ela falou a respeito de mim criança. Eu sei que eu caí num choro desesperado. Naquele telefonema que eu estava há 1 segundo atrás debochando, eu estava agora num choro desesperado. Parece que Deus deu um mergulho dentro do meu coração e começou a visitar a minha história. E começou a me curar desde lá do ventre da minha mãe. E começou a falar de coisas que eu sentia que eu nunca tinha dito para ninguém. E eu me lembrava daquelas irmãs falando, Deus é o Deus que revela o profundo e o oculto.
E cara, nessa hora eu comecei a experimentar esse negócio de Deus entrando no profundo e no oculto da minha vida. E cara, minha vida tinha tanta lama, minha vida tinha tanta sujeira, minha vida tinha tanta coisa escondida, minha vida tinha tanta coisa que eu jamais contei para ninguém. E Deus não trouxe nada daquilo para fora, Ele foi trazendo tesouro, Ele foi falando de coisas boas a meu respeito. Cara, eu era usuário de droga, Deus nunca falou de droga comigo. Eu era um mentiroso, Deus nunca falou da mentira. Ele só falava coisa boa a meu respeito, mas Ele não falava de como eu estava. Ele falava de quem eu era na minha essência. Ele falava do Rodolfo que ele tinha saudade, do Rodolfo que ele queria de novo, do Rodolfo que ele estava trazendo à luz. E eu chorava que nem um bebê, cara. E aquilo foi tão poderoso que mesmo sem lembrar de nada daquela palavra, eu quis ficar na reunião seguinte. E naquela reunião seguinte eu recebi uma cura física, que foi o meu primeiro encontro com Deus. E sabe o que? Era uma doença lá de dentro, uma doença que meu avô teve e matou ele, uma doença que 2 tios meus, filhos desse avô, tiveram e mataram eles. E ela já estava dentro de mim, era algo que estava no meu passado e dentro de mim. E Deus foi lá na profundeza e começou a trazer isso para fora. Sabe o que? Para te deixar livre. Porque quando Ele faz algo desse jeito na vida de cada um, e eu sei que cada um aqui tem uma história linda para falar a respeito das suas próprias experiências com o Senhor, é que você fica querendo conhecer Ele mais, cara. Eu me lembro que quando eu fui curado, e foi uma oração de cura mais doida da minha vida, porque assim, ela não ministrou cura sobre mim, a irmã que orou por mim. Ela simplesmente me deu um recado. Ela disse: irmão Rodolfo, o Senhor Jesus está aqui hoje, e Ele está mandando eu te dizer que Ele está te curando de um câncer no estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra na tua vida. Cara, eu guardo essas palavras como vida. Essas são a minha constituição. Porque eu sempre pensava: por que Deus foi tão bom comigo? Por que Ele foi tão misericordioso comigo? Por que Ele foi tão amoroso comigo? Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ou seja, se alguém me chamasse de maconheiro, safado, sem vergonha, promíscuo, a gente saía na tapa. Agora era eu dando nome para o meu pecado. Eu não entendi o amor de Deus, então eu comecei a dar nome. Como é que Deus me ama sendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro? E tem mais, eu sou mais aquilo outro. Cara, se tu quiser falar mal de mim, me chama, que eu tenho histórias bem mais interessantes que as que você tem para falar a meu respeito. As minhas são loucas. Eu sei que isso despertou aí. Quanto mais eu fazia essa pergunta, por que Deus foi tão bom comigo? Eu me lembrava do recado que Ele me deu, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra na tua vida. Esse para você saber mexeu comigo, porque ainda que eu tenha experimentado esse amor todo, eu reconhecia que eu não sabia nada a respeito dele. Eu me lembro que naqueles primeiros dias eu queria cantar para Jesus, e eu estava lá na minha banda, vivendo a minha vida, mas eu queria cantar para Jesus e eu não conhecia nenhum louvor. Quando os sintomas do meu corpo começaram a desaparecer, eu explodi de alegria. E a música sempre foi terapia na minha vida. Se eu estou triste, é que nem a música da Cassiana: está chorando, louve, precisando, louve. Está feliz, louve. Não está feliz, louve. Seu time ganhou, louve. Seu time perdeu, louve, 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 louve. Eu queria cantar para Ele, e eu não tinha uma música que eu soubesse cantar para Deus. Eu falei: então eu vou fazer uma. Só que eu não sabia nada da Bíblia também. Eu só sabia o que eu tinha experimentado na reunião anterior. E eu sabia que o único texto que aquelas irmãs tinham lido naquela reunião era a respeito de um cego em Jericó, que Jesus curou. E eu não sabia onde estava o cego de Jericó. Eu peguei a Bíblia da Ali, virei para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Onde é que está o cego, meu irmão? Não achava o cego. Eu falei: desencana, deixa eu lembrar do que a irmã falou. E eu lembrava daquela história que Jesus estava chegando numa cidade, tinha um cego pedindo esmola, começou a gritar. E aí Ele trouxe o cego, perguntou: o que queres que eu te faça? O cego falou: quero ver. Então vê, tua fé te salvou. O cego começou a ver, entrou na cidade pulando. E às vezes a gente só abre uma aspa sobre esse texto, amém? A gente olha para esse texto e a gente pensa: Jesus foi para aquele lugar para curar esse cego. Só que se você perceber o texto, isso foi na porta da cidade. Ele entrou na cidade. E quando ele entrou na cidade, tinha um homem, chefe dos publicanos,
os cobradores de impostos, chamado Zaqueu, que era baixinho. E sabe o que? Zaqueu queria ver Jesus. Então Jesus não estava simplesmente numa missão de curar um cego, ele estava numa missão de curar a visão de uma cidade. Porque tem um cego na porta e tem um cara dentro que vê, mas não enxerga. E ele quer ver quem é Jesus. Quando a gente começa a arranhar essa superfície, é como se Deus estivesse fazendo uma coisa de passado e futuro. É como se o homem mais pobre da cidade, do lado de fora, tivesse um encontro com Cristo, e agora ele está dentro da cidade, ele é o homem mais rico da cidade, mas ele de novo quer ver Jesus, porque o desejo de ver o Senhor não passa. Não interessa se você já viu ele uma vez, você quer ver ele de novo. Porque se fosse suficiente, você vinha numa conferência na vida e nunca mais voltava. Você botava o pé na igreja um dia e você nunca mais colocava. Você lia a Bíblia uma vez e nunca mais lia. Sabe por que você continua? Porque você ainda quer ver. Você ainda quer experimentar, tem algo dentro de você que é dele, é ele te chamando para ele de volta, para níveis mais altos, para um lugar mais perto. Cara, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, é plural, existem muitos lugares nas regiões celestiais. Cara, eu não posso me conformar em ficar num só, eu preciso olhar para o meu irmão que está em outro lugar, eu quero saber qual é a vista que ele tem do trono de Deus. Deixa eu chegar mais perto, deixa eu olhar Deus de um outro ângulo, deixa eu procurar Ele de uma outra forma, deixa eu ler nem que seja outra versão da Bíblia, deixa eu aprender uma outra língua só para ler a mesma Bíblia em outra língua, bicho. A tua mente expande. Eu amo essas coisas a respeito da palavra de Deus. Quando o Senhor nos instiga e vai chamando essas coisas para fora. E vai chamando essas coisas para fora. Eu amo quando Jesus entra na casa de Marta e Maria. E Marta está lá fazendo um monte de coisa. Maria está chapada, sentada aos pés de Jesus ali, ouviu os ensinamentos. Cara, aquele dia era interessante porque Marta e Maria, com certeza não, mas os indícios dizem que Marta era a mais velha, Maria devia ser a mais nova, ou seja, Marta era uma boa serva e Maria era sua assistente. Tanto que Marta repreende Jesus e não Maria. Ela fala: mestre, não te importa que a minha irmã tenha me deixado aqui a servir sozinha, manda ela vir me ajudar. Ou seja, ela sempre me ajudou, justo no dia da visita mais ilustre. Ela decide não fazer nada, isso não é justo. E aí Jesus defende Maria dizendo: Marta, Marta, você está distraída com muitas coisas, quando só uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Aí você pode, ok, o óbvio é a melhor parte é ficar na presença de Jesus. Mas se você cavar um pouquinho, você percebe, Marta estava na sua essência. Marta estava sendo quem ela era, uma serva, exemplar, fera. Maria não era uma serva, ela servia o chamado de Marta. Maria escolheu a melhor parte, sabe qual é? A dela. Maria é uma adoradora, deixa ela fazer o que Deus chamou ela para fazer. Rabiscar essas coisas. Senhor, deixa eu ver nas escrituras essas coisas que parece que não estão aos olhos nus, parece que requer um pouquinho mais de esforço, debruçado um pouquinho mais. Me deixa perguntar, me deixa ler de novo, me deixa entender. Me conta um segredo que o Senhor não contou para ninguém. Por favor, me conta uma coisa nova. Eu me lembro até hoje de uma pregação que eu vi do pastor Luciano Subirá, quando ele falava daquela passagem, quando Jesus ressuscitou e aparece para os discípulos no mar da Galileia, eles estavam pescando. E quando Jesus se revela para eles, Jesus tem pão e peixe em cima de algumas brasas. E eles se sentam ao redor, cheios de temor. E Jesus começa então a falar com Pedro: Pedro, tu me amas? E aí o texto diz que Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Uma segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então uma terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E diz a Bíblia que na terceira vez Pedro se entristeceu. A Bíblia diz: ele se entristeceu por Jesus ter perguntado uma terceira vez. Ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Quando tu eras moço, você ia para onde queria. Vai chegar um tempo em que outro vai te cingir e vai te levar para onde você não quer ir. E a Bíblia diz: isso disse Jesus, com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Sabe, a gente simplesmente lê esse: tu me amas, te amo, tu me amas, te amo, tu me amas, te amo.
E a gente pensa que é simplesmente, quantas vezes a gente já não ouviu? É porque Pedro negou 3 vezes, então Jesus perguntou 3 vezes para curar 3 vezes o coração de Pedro, e tudo isso faz todo sentido. Mas se você cavar um pouquinho, você vê o que está por trás. Eu me lembro dessa pregação do pastor Luciano Subirá, quando ele disse o que aquela palavra no original queria dizer: amor. Porque a gente só tem uma palavra para dizer tudo que a gente ama. Eu amo meu time, eu amo chocolate, eu amo minha mulher e eu amo a Deus. Você concorda comigo que você ama diferente todas essas coisas? Não é o mesmo tipo de amor. No grego existem várias palavras para amor. O amor eros, que é do homem para uma mulher. O amor estorge, que é um amor de irmãos. O amor filéu, que é um amor de amigo, de querer bem. E o amor ágape, que é o sacrificial, que é o que Jesus nos amou, Deus nos amou. O texto no original, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me ágape? E Pedro naquela hora, quebrantado por ter negado Jesus, ele diz: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Ele respondeu: eu te acho bacana. Jesus falou: não tem problema, apacenta as minhas ovelhas. A segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te filéu. É como se Pedro dissesse: eu achava que eu era o cara, eu achava que eu estava pronto para morrer contigo, eu falei que eu estava pronto para ser preso, para morrer contigo, mas agora eu sei que eu não estou pronto, eu só te acho legal. E Jesus falou: não tem problema, apacenta as minhas ovelhas. Aí a terceira vez, aquela que Pedro se entristeceu, Jesus perguntou: Pedro, tu me filéu? Jesus rebaixou o nível do amor, falou: você pelo menos me acha legal. E foi nessa hora que Pedro se entristeceu, porque ele falou: é verdade, eu só tenho esse amor por ti. Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas, fica tranquilo, vai chegar o dia em que você vai ter o ágape. Vai chegar o dia em que você vai estar pronto para morrer por mim. Só continua, só vai. Cara, se eu paro na primeira leitura, eu não pego tudo que o texto me quer dizer, mas se eu me debruço por aquilo, se eu paro para ouvir o que meus irmãos cavaram desses tesouros e trouxeram à luz, cara, isso instiga o meu coração, isso me chama para fora, isso me faz uma pessoa melhor. Às vezes a gente acha que a igreja brasileira é muito infantil, e muitas vezes eu cheguei até a pensar isso. Todas as vezes que tinha um bate-papo, uma mesa assim, que a gente tinha oportunidade de responder perguntas e respostas, adivinha qual era a primeira pergunta que me faziam? E tatuagem, pode? E posso ouvir música do mundo? Eu falo: mano, quantos anos tu tem, brother? Tá fazendo esse tipo de pergunta até hoje, meu irmão. Eu pensava que a igreja era infantil. Até eu perceber, não é a igreja que é infantil não, cara. O mundo está infantilizado, velho. Depois que inventaram esse treco chamado adolescente, meu irmão. Não estou xingando vocês. Mas é esse momento, por causa da sociedade, onde o cara não sabe se é criança, se é adulto. E essa coisa, você não sabe quando começa e quando termina. Porque antigamente não tinha esse papo não. Se o menino tem, meu irmão, tem força para segurar uma enxada, vai trabalhar, meu irmão. Vamos brincar de ser homem. Vamos brincar de aprender a ser como seu pai é. E assim a gente vai. Mas o mundo está infantilizado. Então a gente fica querendo coisas óbvias, coisas que nos expliquem de cara, uma papinha que me faça poder engolir sem ter que mastigar absolutamente nada, cara. Quantos sabem que isso não nutre? Quantos sabem que se você não usa algo no teu corpo, você perde? Se você ficar deitado numa cama o dia inteiro, você atrofia e vai ter que aprender a andar de novo, ainda que você seja adulto. Se você não mastiga, você perde seus dentes, meu irmão. E aí vai ficar mais difícil para mastigar na frente. Eu te aconselho a começar a roer. A ir contra a corrente. A procurar mais. A querer saber o porquê dessas coisas. Eu me lembro de uma pregação que eu ouvi, onde esse pregador falava dos 10 mandamentos. E a gente ouve 10 mandamentos. Parece que são ordens, faz isso para dar bom. Mas esse pregador falava uma coisa interessante. Deus é o gerador de profetas, amém? Então toda palavra que sai da boca de Deus é profecia sobre a minha vida. Quando Deus vira para você e fala: o meu povo não matará. Pronto, meu irmão, pegou isso para você, você é alguém que não mata. Não é simplesmente uma ordem, é uma profecia sobre a tua vida. O meu povo não adulterará. O meu povo não levará o nome do Senhor, seu Deus, em vão. O meu povo, e Deus começa a dizer como o povo dele é. Se você é povo de Deus, você começa a receber essas palavras proféticas da boca do próprio Deus na tua vida. E isso começa a trazer forma nova para dentro de você. Se você recebe e aceita essa identidade, isso vai transformando quem você é de dentro para fora e de trás para frente.
porque Ele está apontando a gente para um futuro. Todas as vezes que a gente fala para jovens, principalmente o assunto vira santidade. Sempre tem que estar falando, olha, tem que casar virgem, tem que isso, tem que aquilo, outro. Cara, não é a respeito simplesmente de uma questão moral, é simplesmente porque o lugar para onde você está indo, a santidade é o padrão. Deus está te preparando para viver lá. Lá é santidade, se não for, não entra. Então começa a viver isso aqui agora, porque não é algo que você aprende de uma hora para outra. É simplesmente com o foco lá na frente. Quantas vezes eu vejo pessoas me perguntando de uma forma infantil, ai, por que Deus falava que não podia casar com mulheres estrangeiras? Porque falava, Deus é racista. Meu Deus do céu, cara. Por quê? Por que Deus falou através de Moisés para o povo não se casar com mulheres estrangeiras e Moisés casou? Na frente de todo mundo. Deu um ruim. Arão e Miriam se rebelaram. E Deus defendeu, sabe quem? Moisés. Miriam ficou leprosa. Aí você pergunta, por quê? Qual é o sentido disso? Cara, eu não sou advogado de Deus e eu não sei todas as coisas, mas eu começo a rabiscar. E uma coisa que começa a me vir à mente é, Ele é eterno. Sabe o que isso quer dizer? Ele conhece o fim da história. Não é a respeito dele ser racista, é a respeito dele conhecer o fim da história. Se você se casar com essa mulher vai dar ruim. Então, ó, vocês não casam porque o coração de vocês é fraco, vocês vão se prostrar diante dos deuses dela. Mas por que Moisés pôde? Porque o coração dele é forte, ele não vai se dobrar diante de Deus algum. Então, o que é um BO para você, não era um BO para ele. Eu não sou Deus para afirmar, mas pelo menos isso para mim faz sentido. Eu começo a perceber, Deus tem uma medida para mim, cara. Eu me lembro que quando, uma das primeiras experiências que eu tive, estou passando, né? Não falou amém, meu irmão. Mete aquele amémzão. Obrigado. Já vou terminar. Uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz de Deus dentro do meu coração, e foi algo que eu amo aquelas irmãs que me evangelizaram, sabe por quê? Porque elas nunca aceitaram ser muleta da minha vida. Elas sempre falaram, a gente vai andar com vocês por um tempo. E eu falava, tá amarrado, vocês vão andar com a gente pro resto da vida. Cara, não deu um ano, nunca mais vi a cara de nenhuma delas. Sabe o que? Elas estavam instigando a gente, sabe o que? Vocês vão ter que aprender a orar, vocês vão ter que aprender a ler a Bíblia, vocês vão ter que aprender a consagrar, vocês vão ter que aprender a ser responsável pelo seu relacionamento com Deus. E sabe o que? Isso aconteceu, porque elas desmamaram a gente muito cedo. E ela sempre tinha um recado da parte de Deus. Olha, Deus mandou dizer, Deus mandou falar. Eu ia para qualquer igreja, levantava um profeta. Você é o que dele? A gente é noivo. É porque Deus tem um mistério com vocês na terra. Vejo vocês subindo, descendo de avião. Eu falava, tá doido? Pronto, foi isso que aconteceu. Sabe, tipo assim, sempre tinha alguém falando algo da parte de Deus para a gente. Aquilo me instigou. Ao invés de me acomodar e ficar, Deus, manda outra palavra aí para mim. Existem momentos que eu preciso mesmo. Só que hoje em dia essas palavras elas têm um fator muito mais especial. É confirmar algo que Deus já falou comigo. Porque quando Deus fala com a gente, a voz dele é tão linda, é tão intensa. E cada vez ele fala de um jeito. Tem vezes que você já sabe, cara, quando fala assim comigo, eu sei que é Deus. Mas tem outras que é tão nova que você fala, será que é Deus? Aí Deus levanta alguém só para falar a mesma coisa. Você fala, era Deus, então quer dizer que era o Senhor? E cara, como é gostoso você se tocar, que aquela voz que você ouviu lá atrás já era Deus falando contigo e você não tinha se tocado. Você tem vontade de correr e voltar lá naquela... Peraí, como é que é aquele negócio que você falou mesmo? Sabe quando Jesus está falando com a mulher na beira do poço de Samaria? Que começa aquele papo, mulher me dá de beber. E aí ela vira, como tu sendo homem judeu pede beber a mim que sou mulher samaritana? E a conversa é gigantesca porque afinal de contas é uma mulher. Né? Eu sempre brinco falando isso, porque se fosse um homem na beira do poço, Jesus diria, me dá de beber, ele falava, tome, acabou, não tinha texto nenhum, não tinha a menor graça. Graças a Deus era com a mulher. Eu sei que a conversa vai, e disse Jesus, e falou a mulher. Então disse Jesus, e a mulher respondeu. Aí a mulher falou, quando ele falou, traz o teu marido e vem cá, ela fala, não tenho marido. Aí ele fala, disseste bem, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, 6 que tu tens agora não é teu marido. Aí ela muda de assunto radicalmente. Nossos pais adoravam nesse monte. Você fala, mano, só mulher para mudar de assunto desse jeito? Aí você fala, é porque a mulher? Não, é porque Jesus está levando ela a níveis cada vez mais altos enquanto ele fala com ela.
Ela diz, vejo que tu és profeta. O assunto virou adoração, já não é mais a meu respeito, já não estou mais nem com sede, já não quero mais nem saber de água. Me fala a verdade, eu quero conhecer a verdade. E aí Jesus vai falando, aí quando ele fala, ela diz, eu sei. Cara, ela falou, eu sei. Tá, o que é que tu sabe? Eu sei que quando o Messias vier, vai nos explicar todas as coisas. Ou seja, eu sei que eu não sei, mas quando ele vier, eu saberei. Aí Jesus diz, eu sou, eu que falo contigo. Dá vontade de voltar no fim do começo da conversa. Peraí, você que já está falando comigo lá atrás, então você é aquele do fim da conversa. Peraí, então essa água, aí volta a história inteira. Agora a água já não é mais uma água natural. Agora por que eu falei de balde, que viagem, que poço fundo, que gado que bebeu de poço? Não era a respeito disso, era a respeito de vida e verdade. Conversa de véi, que faz uma conversa longa para contar um negócio. A primeira vez que Deus falou comigo, eu estava no banheiro, eu ia para um estúdio de tatuagem. Eu não sabia nem que tatuagem eu ia fazer, porque eu não queria saber de que desenho que era o quê, eu só queria encher espaço, meu irmão. Só queria, bota qualquer coisa, escreve qualquer negócio. E eu ia para o estúdio, sabia fazer o quê? Eu só sabia onde. Eu falei, vou preencher esse espaço aqui. E naquela hora Deus falou comigo, chega. Foi a primeira coisa que eu ouvi da parte de Deus, foi chega. Foi Deus cortando a minha onda. E sabe o que? Eu amei, velho. Ah, você ama quando Deus corta a tua onda? Não, eu amo como Ele fala. Ainda que seja cortando a minha onda, quando Deus fala, meu irmão, você já não é mais o mesmo. Porque a voz de Deus chegou ao teu coração. Cara, Deus falou comigo, o que é que Ele falou? Ele cortou meu barato, cara. E tu tá feliz por quê? Porque Ele falou. E aí, eu só rabisquei a superfície. E eu passei muito tempo falando, tatuagem é do capeta, do demônio, porque Deus falou comigo, chega! E botei um peso do caramba em cima de outros. Até que chegou um tempo em que eu estava conversando com alguns adolescentes e algumas pessoas que trabalham com adolescentes em colégio. Juro que estou terminando. Isso que eu não preparei nada. Se eu preparasse, você ia ver. Eu estava conversando com os adolescentes e começaram a me falar dessa garotada no colégio que estava se automutilando, que se cortava nas pernas, se cortava nos braços, que se cortava. E aí, a galera que trabalhava com esses jovens falava, eles têm uma dor interna, que eles precisam provocar uma externa para esquecer da interna. Eu sofri uma lesão uma vez no pé, rompi o tendão de Aquiles, uma lesão que só craque tem. E aí, quando eu estava fazendo fisioterapia, a minha fisioterapeuta falou, a gente vai botar uma kinesiotape em você, aquelas fitas que os atletas usam, sabe? Aquelas fitas coloridas que os atletas usam. Eu sempre quis usar uma fita daquela para ficar com cara de atleta, entendeu? Eu falei, uau, que animal! E ela falou, olha, você raspa a perna aqui nesse lugar que a gente vai colocar a fita. Pô, rapei amarradão, fui lá colar a fita. Que cor é a fita, né? Eu já queria saber que cor que é a fita, vai ficar maneira. Ela é preta. Eu falei, ih, bandida, fita bandida. Meu irmão, gosto de fita, meu irmão, eu gosto de roupa preta, eu gosto de fita preta, tatuagem tudo preta, meu irmão, beleza. Aí eu perguntei para ela, qual é o remédio que tem na fita? Qual é a propriedade que tem na fita? Ela falou, não tem propriedade nenhuma, é só uma fita. Eu falei, mas... Eu fiquei meio desanimado, falei, pô, mas... O que essa fita faz? Ela falou, cara, olha o que ela disse. Ela falou, o teu cérebro não consegue dar atenção a dois estímulos no mesmo lugar. Ele sempre vai no mais superficial. Então a gente coloca a fita por cima da tua lesão e você não sente a lesão que está por baixo. Foi nesse dia que eu entendi o chega de Deus. Ele não estava dizendo tatuagem do capeta. E nem está dizendo que é de Deus também. Tá bom? Para ficar bem explicadinho, aproveitar que estão filmando. Vai orar. Problema seu. Sabe o que a Bíblia diz? Lá no livro de Eclesiastes. Fala assim, ó. Jovem, aproveite os dias da tua mocidade. Faça tudo o que o seu coração se inclinar. Mas saiba que você vai prestar conta de Deus, de tudo que você fizer. Então se vira, meu irmão. O B.O. é seu. Mas naquele dia eu entendi o chega de Deus. Não foi Deus cortando meu barato. Foi Ele dizendo, eu estou tirando uma dor de dentro de você. E você nunca mais vai ter que provocar uma dor do lado de fora para esquecer o que está lá dentro. Porque eu estou tirando isso dentro de você. O amor de Deus é muito maior, meu irmão.
Eu preciso conhecer o coração desse que tem os olhos como chamas de fogo, que entra dentro de mim e que penetra no profundo e no oculto, e que traz aquilo que está escondido. Sabe para quê? Para que ele traga a juízo. Eu tenho temor de pregar o evangelho, cara. Porque eu comecei a ler aquela passagem que diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E quando eu li isso com outros olhos, eu comecei a ficar, uau, quer dizer que a mesma palavra que eu prego pode estar salvando alguém, condenando o outro. Falei, então cuida com o que prega. Mas aí no mesmo texto ele diz: e a condenação é essa, que a luz veio e eles amaram mais as trevas, porque suas obras eram más. Está tudo vindo à luz, meu irmão. Está tudo aparecendo. É como se a superfície só estivesse sendo arranhada. Há uns 15 anos atrás eu ouvi palavras proféticas que falavam a respeito do nosso tempo. Deus está abrindo a tampa do bueiro. Tem muita coisa saindo, mas não se assusta. Quando perguntam para Jesus quando será o fim dos tempos, ele diz: vocês ouvirão falar de guerras, de peste, de reino contra reino, de maremoto, terremoto. Fica tranquilo, esse é só o começo. Depois vocês vão ser odiados, vocês serão mortos, vocês serão expulsos das sinagogas. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar. Muitos se odiarão. Mas o evangelho será pregado em toda parte. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Sabe que esse texto fala muito forte comigo? Fala a respeito dos nossos dias. Eu te digo por causa de um detalhe. Naquele tempo, quando Jesus liberou essas palavras na face da terra, se tivesse um terremoto no Chile, ninguém ficava sabendo em Jerusalém. Se tivesse uma guerra de índios na América do Norte, ninguém ficava sabendo lá. Se tivesse um maremoto em algum canto, na Nova Zelândia, ninguém saberia em Jerusalém. Mas ele diz: vocês ouvirão falar. E hoje nós vivemos num tempo em que, se acontece qualquer coisa, em um minuto, está todo mundo ouvindo falar de um monte de coisa ao mesmo tempo. Acorda. O Senhor está próximo, cara. E ainda dá tempo da gente buscar conhecer o Senhor, e conhecer o Senhor, e conhecer o Senhor. Sabe? Dá tempo da gente aprofundar mais nas coisas de Deus. Eu quero chamar à existência um coração dentro de cada um de nós, cara, disposto a buscar essas maravilhas da parte de Deus. Se coloca de pé, por favor, no seu lugar. Meu desejo é para que o Espírito Santo esteja contigo todos os dias, como Ele está, mas que você tome consciência disso. Como um mestre que assenta do teu lado, quando você abre as Escrituras, Ele começa a te ensinar, Ele começa a te mostrar segredos, Ele começa a te deixar instigado, ao ponto de que você começa não simplesmente a adquirir conhecimento, mas a receber vida. E você não sabe nem por onde aquilo está entrando. Parece que é pelos seus olhos, pelos seus ouvidos. Todos os seus sentidos vão ficando alerta. Mas você começa a absorver como uma esponja tudo que Deus é. É como se Ele viesse numa forma líquida e você começasse a recebê-lo dentro de você. Até que isso começa a mudar a tua estrutura. Até que você começa a se mover de uma forma diferente. E é você encharcado da glória de Deus que chama a atenção do mundo. É como você carrega o nome do Senhor. Não é a respeito de falar Ele de qualquer jeito. É a respeito de como você carrega o nome do Senhor. O nome do Senhor é santo. Ele disse: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, eu teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos, em teu nome fiz isso e aquilo. Ou seja, fizeram um monte de coisa em nome do Senhor, amém? Aí Jesus responde: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Sabe o que significa? Isso me dá muito temor, cara. Porque quando eu entendo que eu carrego o nome do Senhor, o bem que eu faço é em nome dEle, e a iniquidade que eu faço, as pessoas veem como se fosse Ele também, cara.
Mas tu não era de Deus? Eu conheci um pastor em Nova York, eu fui pregar na igreja dele, e ele já chegou falando para mim: Rodolfo, eu preciso me apresentar para você, porque você vai ouvir isso da boca de outros. Eu cometi adultério. Eu falei, coisa boa, jeito bom de conhecer o pastor da igreja. Eu cometi adultério, eu me arrependi e eu não fui descoberto. Eu confessei para minha esposa e para a igreja no mesmo dia, porque eu não conseguia mais viver daquele jeito. E a mulher com quem ele cometeu adultério era casada. E ele disse que quando ele foi confessar e pedir perdão para o marido dela, o cara só gritava na sala e dizia: mas foi você que me batizou, mas foi você que fez o meu casamento. Você vê como isso é sério? Quando você carrega o nome de Jesus, cara, o mal que você faz, as pessoas vão achar que foi ele. Que Deus libere uma unção de temor sobre nós. Que o Senhor nos batize com temor da parte dos céus. E que essa conferência comece assim, com temor e amor. Temor não é medo, ele aproxima. Quanto mais temor eu tenho de Deus, mais perto dele eu quero chegar. Mas a cada passo que eu dou, eu vou tendo entendimento: ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. E quanto mais eu chego perto, maior eu o vejo. Ele é santo. Ele é santo. Até que o medo vá embora. Até que aquele amor comece a me atrair para dentro dele. Até que ele comece a mudar quem eu sou de dentro para fora. Até que eu comece a jogar o meu lixo para o lado de lá, para o lado de cá. Eu começo a me desfazer dos entulhos. Eu começo a desfazer daquele peso que eu carregava. Aí eu começo a ficar leve. Então você começa a flutuar. E você já não está mais com os teus pés no chão. Agora você não é mais do mundo, mas está no mundo. Você não sabe mais nem o que é uma coisa ou outra. Você está entre céus e terra. E sabe o que? A tua constituição vem do alto. E que o reino dos céus venha através dos seus filhos. E que assim seja em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.